Oi, galera. Estamos juntos novamente nesse momento atípico para todos nós, mas que venceremos. Já estamos vencendo, né? E hoje nós vamos ver um assunto palpitante, muito importante para o entendimento de novos assuntos. Vocês verão, notadamente ligações químicas, número de oxidação. E esse assunto de hoje será sobre classificação periódica dos elementos químicos. Então vamos lá. O histórico da tabela periódica, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, que vocês consultem o módulo 2, capítulo 6, e leiam atentamente da página 16 a 21, porque fica melhor para vocês entenderem esse histórico e também porque ele não é cobrado nas provas de vestibulares, não é? Mas é interessante você conhecer esse histórico. Um outro apelo também, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você pegasse o módulo na página 21, módulo 2, na página 21, capítulo 6, e fique diante da tabela periódica, onde eu vou fazer as exposições para vocês nesta aula de hoje, tá bom? Vamos lá, comigo. Pegue seu caderno, pegue a caneta, o grafite, fique atento e anotem, tá certo? Quando for necessário, anotar. Vamos lá. A introdução de classificação periódica. É o seguinte, os elementos são listados sequencialmente, em ordem crescente de número atômico, e há uma repetição periódica em suas propriedades. O que é essa repetição periódica, né? É como se fosse as estações do ano, né? Verão, inverno, primavera, outono, aquelas estações do ano que se repetem, correto? Então, as propriedades dos elementos, elas estão em ordem em função dos seus números atômicos e se repetem. Por isso que se diz que os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente desses números atômicos e há uma repetição periódica em suas propriedades, as quais nós veremos na nossa próxima aula. Bom, as propriedades dos elementos químicos são, como eu disse a vocês, funções periódicas dos seus números atômicos. Então, a tabela periódica é um arranjo de elementos em ordem crescente do número atômico, em linhas horizontais, de comprimentos tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um embaixo do outro. Observe aí na página 21, esta tabela que está aí, inclusive colorida. Nós vamos explicar a razão dessas cores diferenciadas aí. Bom, as características da tabela periódica. Observe que as colunas essas colunas verticais são chamadas de grupos ou famílias. Repito, as colunas verticais são denominadas de grupos ou famílias. Elas reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes, notadamente as propriedades químicas. São numeradas, observe, de 1 a 18, segundo o sistema da União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. O sistema anterior, que ainda é muito utilizado, esses grupos de 1 a 18 são denominados pelas letras A e B. Acompanhe aí que você tem o grupo 1A, o grupo 2A, o grupo 3B e assim segue. Os elementos dos grupos A são elementos chamados de elementos principais ou representativos, são mais conhecidos
como elementos representativos. São aqueles dos grupos 1, 2, 13 a 18. Ou então, se usarmos as letras A, é o grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E o grupo 8A ou 0. Esse grupo 8A ou 0 tem essa denominação porque é o grupo dos gases nobres. E como eles são nobres, segundo a química, segundo Lewis, eles são nobres porque tem, com exceção do hélio, 8 elétrons na última camada. Daí chamar-se de 8A. Porém, como o hélio não tem 8 elétrons, por causa do número atômico dele, que é 2, mas apresenta também estabilidade, então prefere-se chamar hoje esse grupo 8A de grupo 0, ou então pelo sistema IUPAC, grupo 18. Então vamos lá, repetindo, esses elementos dos grupos A, como são elementos muito importantes, são os principais, são chamados de representativos. Tem outras denominações normais, típicos, mas não tem muita importância a nível de perguntas de vestibulares. Os elementos dos grupos B são os grupos que vão da família 3 até a família 12, observe, né? Eles são chamados de elementos de transição. E aí nós temos dois tipos. Os elementos, vamos voltar anteriormente. Aí nos grupos de transição, nós temos elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Vamos ver aqui o próximo. Observe o que foi dito anteriormente. O grupo 1A, observe aí na tela, é o grupo 1. 2A, grupo 2. Vamos lá para o outro, para a extremidade direita. Observe, 3A em algarismo romano, grupo 13. 4A, 14. 5A, 15. 6A, 16. 7A, 17. 8A, 18. Tá vendo? Bom, já observe o grupo B. 3B é o grupo 3. 4B é o 4. E assim vai. É só vocês observarem aí na tabela periódica. Observe que esses elementos aqui, nessas regiões mais altas da tabela, é aí que estão os elementos representativos, nessas partes laterais e mais altas. Já nessa parte central aqui da tabela, que vai do grupo 3 ao grupo 12, aí estão os elementos de transição. Nessa região aqui indicada, estão os elementos que eu vou mostrar mais adiante para vocês, os elementos de transição interna, aqui nessa região. E já nas demais, dessa parte central, os elementos de transição externa. Veja aqui ao lado que você tem aí primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto e sétimo. O que é isso? Primeiro período, essa fileira horizontal. Segundo período, essa outra. Sempre começando de cima para baixo, né? Observe novamente, ó, primeiro período, 2 elementos. Segundo período, ó. Terceiro período, são as fileiras horizontais. Bom, os grupos são as fileiras verticais, grupos ou famílias. Observem. Tá vendo? As fileiras verticais serão os grupos ou famílias. Bom, a divisão moderna da tabela periódica faz com que nós classifiquemos elementos como metais, não metais, ou também chamado de ametais. E também podemos chamar também, classificar os elementos como gases nobres. Então, hoje, a divisão moderna da tabela periódica, nós classificamos elementos em metais, não metais ou ametais e os gases nobres. Só que, hoje, atualmente, até então, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o astato, que seriam
eram considerados como semimetais, hoje estão no grupo dos ametais. Observe aqui pela cor da tabela. Observe. Essa última coluna não são ametais, são os gases nobres. Essa parte maior em branco são os metais. Essa parte aqui em cinza, com exceção da última coluna, que são os gases nobres, os ametais ou não metais. E o hidrogênio, que é um elemento atípico, não é classificado nem como metal, nem ametal, nem como semimetal, nem tampouco como gás nobre. Vamos lá. Essas famílias, elas têm denominações. Observe que o grupo 1A, observe, é a família dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Então, quem são da família dos metais alcalinos? O grupo dos metais alcalinos? O lítio, observe, lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e frâncio. Alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E aí nós vamos para a família do boro, boro, alumínio, galho, índio e tálio. Família do carbono, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Família do nitrogênio, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Família dos calcogênios, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Família ou grupo dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e estato. E a família dos gases nobres, está vendo aí? Grupo 0, como eu disse anteriormente, ou hoje chamado de grupo 18, ou então algumas tabelas periódicas resistem como grupo 8A, né? É o grupo dos gases nobres. Veja aí que nessa região, na parte mais alta, as laterais, estão os elementos representativos, está vendo? Nessas partes mais altas, lateral da tabela periódica, as laterais. Essa parte central estão os elementos de transição. E essa parte fora do corpo da tabela periódica, fora do corpo, o corpo é onde concentra o maior número de elementos, né? Essa parte maior, estão os elementos de transição interna, que pertencem a duas séries. Série dos lantanídeos, né? Essa série que está aí situada no 6º período, observe contando de cima para baixo, as fileiras horizontais, e série dos actinídeos, contando de cima para baixo, estão no 7º período. Ok? Então, repetindo, elementos representativos, tá vendo? As partes laterais e mais altas da tabela periódica. Parte central, elemento de transição. Sendo que essa parte fora do corpo da tabela são os elementos de transição interna. E os demais elementos da parte central, elementos de transição externa. Muito bem. Continuando, então. Atualmente, então, a tabela periódica reúne 118 elementos. Observe aí a sua tabela na página 21, que você deve estar diante dela. Desses 118 elementos, a maioria deles são elementos naturais, né? São aqueles que a própria natureza produz. Mas existem aqueles que são classificados como elementos artificiais ou sintéticos, né? Esses elementos artificiais ou sintéticos, eles são classificados em duas categorias. Um chamado de cisurânicos, anotem, porque você não tem aí nessa imagem, cisurânicos, que eles têm número atômico menor, não é igual, menor do que 92. Por que 92? 92 porque é o número atômico do urânio. Então, esse elemento cis é o que vem antes. Então, quais são esses elementos artificiais ou sintéticos que têm número atômico, portanto, menor do que 92? É o tecnécio, representado por Tc, cujo número atômico é 43,
e o promécio representado por PM, cujo número atômico é 61. Então, observe, não são todos com número atômico menor do que 92. Então, você pergunta, o sódio é um cisurânico? Não, o sódio tem número atômico 11. É menor do que 92, mas não é cisurânico. O sódio é um elemento natural. Então, para ser cisurânico, tem que ter elemento menor do que 92? Tem, mas não são todos. Apenas o tecnécio, vocês estão vendo aí, o número atômico realmente é menor do que 92, e o bromécio, o número atômico também menor que 61. Outros elementos artificiais são chamados de elementos transurânicos, que vêm depois do urânio, depois do número atômico 92. Observe, portanto, se vem depois, o número atômico é maior, né? São todos aqueles que vêm após o urânio. Agora, tem um detalhe. Os elementos com número atômico 113, 115, 117, 118 ainda não foram nomeados permanentemente. Ainda não se sabe em como classificar esses elementos, segundo a IUPAC. Por quê? Há a possibilidade de obtê-los na natureza, alguns pensam assim, e a maior possibilidade, outros pensam, é produzi-los no laboratório. Mas vamos adiante. Aí está, portanto, a nossa tabela periódica. Veja, essas fileiras abaixo do corpo são os elementos de transição interna. Repetindo, essas partes mais altas laterais, elementos representativos. E essa parte central, com exceção dessa colorida aí, ó, os elementos de transição externa. Aqui são elementos artificiais ou naturais, ainda não se tem a procedência necessária deles, segundo a IUPAC. Então, são elementos ainda discutíveis. Mas podemos considerar, sim, que a tabela periódica hoje consta com 118 elementos. Vamos lá. É importante, já que tudo hoje envolve a interdisciplinaridade, é muito importante que você saiba, para ajudá-lo no estudo da biologia, que entre esses elementos químicos existem elementos necessários aos organismos vivos. E esses elementos necessários aos organismos vivos são esses que estão aí em vermelho, ó, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. São os chamados macroelementos, são muito importantes para a manutenção da vida. Já esses que estão aí em azul, observe também, ó, cálcio, cloro, magnésio, potássio e sódio, são também abundantes e necessários a todos os organismos. Né? Em verde, aí na tabela periódica, estão os microelementos. O que são microelementos? Eles são também importantes para a manutenção da vida, só que em quantidades bastante pequenas. Aí você tem o vanádio, o cromo, o molibdênio, o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o cádmio, tá vendo? Todos esses que estão aí na coloração verde. Bom, os que estão em vermelho são os elementos muito abundantes, né? E também muito importantes para a manutenção da vida, esses que estão aqui em vermelho. É mais em termos de abundância. Eu diria que esses aqui que estão na coloração azul, eles são abundantes, além de serem abundantes, são necessários para todos os organismos vivos. Bom, vamos lá. Vamos ver as características dos elementos. Os metais, eles são sólidos nas condições ambientais, 25 graus e 1 atm de pressão, uma atmosfera, exceto o mercúrio, que é representado por Hg, né? Tem brilho e a maioria apresenta coloração prateada. Os metais são bons condutores de eletricidade,
São dúcteis, quer dizer, podem ser transformados em fios. São maleáveis, podem ser transformados ou moldados como queira em lâmina. E formam ligas. Essas ligas vocês conhecem. Por exemplo, bronze, já ouviram falar? Medalha de bronze é uma liga contendo os metais cobre e estanho. Vocês vão ver que são misturas chamadas mistura eutética. Já falamos para vocês quando demos mistura. Mistura eutética, vale lembrar, mistura homogênea entre sólidos que tem ponto de fusão constante. O latão, vocês já ouviram falar também comigo quando dei mistura, que é uma mistura contendo cobre e zinco, né? Também é uma mistura eutética. Enfim, os metais formam ligas que são soluções, portanto, mistura homogênea, de um ou mais de um metal em outro. Essas ligas que eu falei, o bronze, repetindo, cobre e estanho, o latão, cobre e zinco, existem também outros metais nessas ligas, mas esses são os mais abundantes. Bom, eles tendem, isso a gente vai ver mais adiante, a ter baixa energia de ionização. Vamos deixar para a próxima aula, eu voltarei dizendo o que é energia de ionização para vocês. Os não metais ou ametais, eles variam muito na aparência. Observe aí ao lado, observe, variam muito na aparência, né? Alguns são sólidos, somente o bromo é o ametal líquido. Alguns, como o nitrogênio, o oxigênio do ar, são gases na temperatura ambiente. E eles são maus condutores, são pobres condutores de calor e eletricidade. Anote aí, por favor, anote. Estado físico dos elementos químicos nas condições ambientais. São gases, anote. Os gases nobres, que são 6, o hidrogênio, o cloro, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Vou repetir, observe que são 11. São gases nas condições ambientes. Os gases nobres, que são 6. Além dos gases nobres, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, repetindo, hidrogênio, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor, ok? O único ametal líquido, portanto, é o bromo. Repetindo, vamos lá. Alguns, como nitrogênio e oxigênio, são gases e, repito, são pobres condutores de calor e de eletricidade. Desculpe aí as nossas repetições, mas elas são necessárias. Semimetais ou metalóides, né? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o astato. Eles apresentam, portanto, se são semi, propriedades intermediárias entre as dos metais e as dos metais, né? O que seria isso? Se os metais são bons condutores de calor e de eletricidade, os ametais não são, os semimetais intermediários, por exemplo. Alguns são semicondutores de eletricidade, né? O silício, por exemplo, parece um metal, mas é quebradiço, né? Em vez de maleável, e não é bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais. Fazendo um resumo, propriedades de características dos metais e dos metais e dos não metais. Os metais têm brilho, os ametais não têm. Os metais são sólidos, são maleáveis ou dúcteis e dúcteis. Os não metais são sólidos, geralmente quebradiços. Alguns são duros e outros macios. Mas lembrar que entre os não metais há um ametal líquido, que é o bromo. São bons condutores de calor e eletricidade, os metais. Os ametais são pobres condutores de calor e eletricidade. Os metais são muitos óxidos metálicos, são sólidos iônicos básicos, quer dizer, eles formam óxidos. Esses óxidos são conhecidos como óxidos sólidos iônicos básicos. Nós vamos ter a oportunidade de estudar quando estudarmos funções inorgânicas.
Já os ametais, eles também formam óxidos não metálicos, são substâncias moleculares, vamos ver o que é, apresentam apenas ligações covalentes, né? E formam soluções ácidas. Tudo isso a gente vai ver na última unidade, na terceira unidade, funções inorgânicas, mas que eu estou antecipando para vocês. Os metais tendem a formar cátions, quer dizer, ele tem possibilidade e facilidade de perder elétrons. Já os ametais têm tendência a formar ânions em soluções aquosas, ou seja, têm tendência a ganhar elétrons. As fileiras horizontais ou períodos, como vocês viram, observe aí na página 21, as horizontais de 1 a 7. O primeiro período tem 2 elementos, observe, hidrogênio e hélio. O segundo período começa no lítio, termina no neônio, observe aí no seu livro. O terceiro começa no sódio e vai até o argônio. E assim sucessivamente. O quarto começa no potássio, termina no criptônio. Observe aí na sua tabela. Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição das propriedades físicas e químicas da nova sequência dos elementos, como vocês estão vendo. O número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons nesse elemento. Vejamos. Por exemplo, as camadas antes, desculpem, que para vocês entenderem melhor a afirmação anterior, que o número de períodos em que o elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupada por elétrons desse elemento, vamos fazer antes primeiro alguns lembretes para vocês. As camadas ou níveis de energias, vocês sabem, na aula anterior, são formadas por subníveis. Essas camadas estão aí, K, L, M, N, O, P e Q, são infinitas, mas somente 7 são conhecidas. Os subníveis também são infinitos, mas somente 4 são conhecidos. S, P, D e F. Veja que o G e H, apesar de existirem, não são utilizados ainda para os elementos conhecidos. O número máximo de elétrons acomodado em cada subnível, vejo aí na tela, subnível S2, P6, D10, F14. A configuração eletrônica, observe que essa configuração eletrônica ela pode ser resumida através da presença de um gás nobre de número atômico inferior e mais próximo. Observe que o número atômico do lítio é 3. A distribuição eletrônica é 1s2 e 2s1. Mas eu posso substituir essa distribuição somente aqui 1s2, que seria o hélio, e colocar aqui o 2s1, que não pertence ao hélio. Vamos para o nitrogênio, olha a distribuição eletrônica dele. Eu colocaria aqui o hélio novamente, número atômico mais próximo ao nitrogênio. Tem 7, o atômico do hélio é 2. E observe que a distribuição eletrônica teria 2s2 e 2p3. E observe também que essa configuração eletrônica, para os átomos de alguns elementos, a gente pode simplificá-la usando o gás nobre de número atômico e mais próximo ao do elemento. Isso para alguns, não todos, né? Observe, o lítio tem número atômico 3, a distribuição eletrônica seria 1s2, 2s1. Eu posso substituir qual gás nobre de número atômico mais próximo ao do lítio? É o hélio, número atômico 2. Então, onde está 1s2, eu coloco o incerne, quer dizer, em destaque aqui o hélio e em seguida o 2s1. Vamos pular aqui para o neônio, 1s2, 2s2, 2p6. O gás nobre de número atômico mais próximo a 10 do neônio, né, é o hélio. Então eu coloco 2s2, 2p6. Vamos ver aqui o magnésio. O magnésio, número atômico é 12. O número atômico mais próximo do magnésio é o do neônio, que é 10. Então, tenho 3s2, o magnésio seria o neônio, que o número atômico é 10. E em seguida, eu colocaria o subnível 3s2. Bom, mas vamos ver mais adiante
que o número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número de camada de valência desse elemento. Observe que o sódio tem número atômico 11, a distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Observe aqui em preto, não é? Que o sódio, melhor dizendo, está no terceiro período, ó, termina no último subnível 3s1, que é o número mais alto, o número quântico mais alto, principal, tá vendo? O cloro também termina em 3, ó, terceiro período. O argônio também termina em 3, ó, terceiro período. Observe a distribuição eletrônica. Veja que o número quântico principal aqui é 1, 2, 2 e aqui 3. Então, 3 é o número quântico maior, principal maior, vão indicar o período. Então, veja que esses três elementos acima estão posicionados no terceiro período da tabela periódica. O preenchimento de subníveis eletrônicos na tabela, você tem os elementos do grupo 1 ou 1A e 2 ou 2A, eles estão sempre preenchendo o subnível S. Por exemplo, o lítio é 1s2, 2s1. O berílio, cujo número atômico é 4, 1s2, 2s2. E no segundo período preenchem o subnível 2s, e assim sucessivamente. Os elementos dos grupos 13, vamos voltar aqui, ou 3A, A18, 8A, preenchem o subnível P. Veja o boro, número atômico 5, 1s2, 2s2, 2p1. O neônio, número atômico 10, 1s2, 2s2, 2p6. Preenchimento de subníveis eletrônicas também na tabela periódica em relação aos elementos de transição. No quarto período, do escândio ao zinco, ao preenchimento do subnível 3D. No quinto período, do ítrio ao cádmio, ao preenchimento do subnível 4D. É só vocês fazerem a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Pauli para o número atômico desses elementos, e vão verificar que o subnível último, o subnível mais energético desses elementos, do quarto período 3D, do quinto período 4D. Já o sexto período, né, excetuando-se os elementos de transição interna, ao preenchimento do subnível 5D. Quando eu falo transição interna, me refiro ao sexto período, à série dos lantanídeos. Os elementos de transição interna, como acabei de falar, preenchem os subníveis F. Os lantanídeos, número atômico 57 a 71, estão, como eu disse, estão no sexto período, me desculpe, e preenchem o subnível 4F. Já os actinídeos, número atômico 89 a 103, estão no sétimo período e preenchem o subnível 5F. Bom, eu espero que essa aula tenha sido do agrado de vocês. Gostaria que vocês, repito, leiam o módulo, do capítulo 6, módulo 2, da página 16 à página 21, de forma atenta. Faça os exercícios que serão postados aí no Que Mágico. Estou disposto sempre a tirar a dúvida de vocês, naquilo que for, na dúvida que vocês sentirem as maiores dificuldades. Consultem seus colegas também, mas eu estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Um grande abraço e desculpe aí os nossos entreveros na nossa aula e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e fiquem em casa, mas estudando, fazendo os exercícios. Até mais.